Desaparecimentos misteriosos, investigações cheias de reviravoltas e perguntas que nunca foram respondidas. I need to believe my baby's been kidnapped. Alright, ma'am, need to calm down. Okay. Alright, take a deep breath. What do you think your baby's been kidnapped? I just got up to wake my son up. My garage door was wide open. My house and my door was wide open. Hoje, vamos mergulhar em histórias que desafiam a lógica e deixam um vazio impossível de preencher. Crianças desaparecidas, teorias de conspiração e suspeitas que recaíram sobre aqueles mais próximos. Prepare-se para conhecer os detalhes sombrios e perturbadores dos casos de Paulette Gebara, Lucy Meadows e Sabrina Eisenberg. Histórias envoltas em mistério que até hoje nos fazem perguntar: o que realmente aconteceu? Se você gosta de histórias intrigantes que exploram os limites da verdade e da justiça, fique comigo. Essas são histórias que você nunca esquecerá. Sabrina Eisenberg tinha apenas 5 meses quando desapareceu em 23 de novembro de 1997, na Flórida. Na noite anterior, seus pais, Steve e Marlene, assistiram a um filme da Disney com os filhos e depois os colocaram para dormir. Antes de se deitar, Marlene verificou Sabrina, que dormia no quarto mais próximo à garagem. Na manhã seguinte, ao acordar, Marlene percebeu que a porta da lavanderia, que dava acesso à garagem, estava aberta. Ao olhar para fora, viu que a porta da garagem também estava levantada, dando visão direta para a rua. Desesperada, correu até o quarto de Sabrina e encontrou o berço vazio. O desaparecimento de Sabrina desencadeou a maior operação de busca da história da Flórida até aquele momento. Investigadores encontraram uma pegada misteriosa e impressões digitais não identificadas perto do berço, indicando que alguém havia entrado na casa. Porém, sem outras pistas, a investigação logo se voltou para dentro de casa, com Steve e Marlene se tornando os principais suspeitos. Os policiais desconfiaram da história do casal, já que parecia improvável que um sequestrador tivesse entrado em um bairro suburbano, atravessado a casa sem ser detectado e levado o bebê. Eles submeteram os pais a testes de polígrafo. Steve passou no teste, mas os resultados de Marlene foram inconclusivos devido ao estresse. A polícia começou a pressionar Marlene, pedindo que ela parecesse fria e calculista em entrevistas na TV, o que acabou gerando críticas públicas de que ela parecia emocionalmente distante. Para se proteger, o casal contratou um advogado e interrompeu a cooperação direta com os investigadores, o que só aumentou as suspeitas. Em 12 de dezembro de 1997, a polícia conseguiu autorização judicial para instalar dispositivos de escuta na casa da família. Durante 3 meses, captaram mais de 600 conversas, que, segundo os investigadores, incluíam confissões de Steve e Marlene sobre a morte de Sabrina. Essas supostas gravações alegavam que Marlene disse: "O bebê está morto e enterrado. Foi encontrado morto porque você fez isso." E Steve teria respondido: "Querida, não havia nada que eu pudesse fazer. Precisamos encontrar uma forma de escapar dessa acusação." Essas provas levaram à prisão do casal, mas, no tribunal, o juiz concluiu que os áudios eram ininteligíveis e não podiam ser usados como evidência. O caso contra Steve e Marlene foi encerrado, e eles até processaram o governo, recebendo compensação pelos honorários advocatícios. Até hoje, Sabrina permanece desaparecida. Não há evidências concretas que incriminem os pais, e muitos acreditam que eles são inocentes. O mistério no Colorado. No dia 2 de outubro de 1999, por volta das 11h30 da manhã, 2 pescadores encontraram um menino muito pequeno enquanto estavam acampados no Big South Trail, parte da Floresta Nacional Arapahoe-Roosevelt, no Colorado. Ver uma criança sozinha em um lugar tão remoto já era motivo de preocupação. No entanto, os pescadores avistaram um grupo de excursionistas cerca de 25 a 30 metros à frente e assumiram que o menino fazia parte daquele grupo. Após uma breve conversa, o menino correu em direção aos caminhantes. Esse menino era Jared Atadeiro, de 3 anos, e essa foi a última vez que alguém o viu. Para entender como um garoto tão pequeno acabou nessa situação, precisamos olhar para a vida de seu pai, Alan Atadeiro. Alan era um pai solteiro, divorciado, que cuidava de seus 2 filhos, Jared, de 3 anos, e Joselyn, de 6.
No início daquele ano, Alan se envolveu profundamente com um grupo religioso local, a Christian Singles Network. Em outubro, ele estava hospedando 11 membros desse grupo em um resort que copossuía com seu irmão, junto com seus filhos. No dia do incidente, as crianças pediram para visitar um viveiro de peixes com o grupo. Alan, inicialmente hesitante, acabou permitindo, após os membros garantirem que a visita seria rápida e segura. No entanto, sem que Alan soubesse, a visita ao viveiro transformou-se em uma caminhada de 24 quilômetros pelo Big South Trail. Essa decisão foi o primeiro erro. O segundo, e mais grave, foi que ninguém assumiu responsabilidade direta pelas crianças. Todos presumiram que alguém estava cuidando de Jared e Joselyn, mas, na realidade, ninguém estava. Além disso, o grupo se dividiu em dois, os que caminhavam mais rápido e os que ficaram para trás. Essa separação tornou quase impossível acompanhar as crianças. Cerca de 1h30 após o início da caminhada, Jared interagiu com os dois pescadores antes de correr em direção ao grupo de caminhantes. A partir desse momento, tudo se tornou nebuloso. Não está claro se Jared estava entre os dois grupos de excursionistas ou se já havia passado por eles. Os caminhantes vistos pelos pescadores podem nem ter feito parte do mesmo grupo. Tragicamente, foi nesse ponto que Jared desapareceu. Por volta das 12h15, o grupo percebeu que não via Jared há mais de 1 hora. O pânico tomou conta, e alguns membros correram de volta ao resort para informar Alan. Desesperado, ele dirigiu até a trilha repetindo: "Perderam meu bebê! Perderam meu bebê!" Enquanto isso, o gerente do resort acionou as autoridades e os guardas florestais começaram as buscas. Apesar da experiência deles, a busca se tornou um pesadelo. Após 5 dias sem pistas, a busca foi encerrada em 8 de outubro. Uma descoberta sombria. Em 4 de junho de 2003, 2 excursionistas encontraram roupas rasgadas e um tênis a cerca de 150 metros acima do local onde Jared foi visto pela última vez. Uma busca mais minuciosa revelou restos humanos, incluindo parte de um crânio e um dente. Os exames confirmaram que pertenciam a Jared, assim como as roupas. Embora a família finalmente tivesse alguma forma de encerramento, muitas perguntas permanecem. A teoria mais simples é que Jared se perdeu e sucumbiu à hipotermia. Mas o local onde os restos foram encontrados é tão íngreme e rochoso que parece improvável que uma criança de 3 anos chegasse ali sozinha. Outra teoria é que Jared foi atacado por um puma. No entanto, a ausência de marcas de sangue ou sinais de ataque animal, além de detalhes como as calças viradas do avesso e o estado impecável dos tênis, levanta dúvidas. Isso levou alguns a sugerirem que Jared foi sequestrado e seus restos espalhados anos depois. Essa teoria, embora perturbadora, explicaria as inconsistências. Infelizmente, mesmo com essas descobertas, o caso de Jared permanece um mistério. O que realmente aconteceu com Jared Atadeiro pode nunca ser conhecido. Apesar disso, o relatório oficial descartou completamente a hipótese de abuso físico e, misteriosamente, não mencionou as manchas de sangue. Quando essas informações vieram à tona, causaram enorme indignação no México, levando Alberto Basbás a renunciar ao cargo de Procurador-Geral do Estado do México. Com base no que li sobre esse incidente, tudo aponta para um encobrimento por parte das autoridades. Em 25 de julho de 1996, Ian Meadows visitou o Rivergate Mall, em Goodlettsville, Tennessee, para vender artesanatos em uma feira. Após estacionar, abriu a porta traseira do carro para tirar sua filha de 3 anos, Lucy, e foi até o lado do passageiro para pegar os itens que iria vender. Porém, ao retornar, Lucy havia desaparecido. Ela contatou imediatamente a segurança do shopping, que realizou uma busca detalhada no local e arredores, mas Lucy não foi encontrada. Nas semanas seguintes, a polícia dedicou centenas de horas entrevistando mais de 100 testemunhas e parentes, seguindo pistas, analisando imagens de câmeras de segurança e conversando com pais de crianças que se pareciam com Lucy. Mesmo assim, não encontraram nenhuma pista sobre o paradeiro da menina.
As coisas ficaram ainda mais perturbadoras quando a investigação se voltou para Yan. Yan, uma imigrante coreana que vivia com outra mulher coreana, Tammy, mudou sua versão do que aconteceu. Inicialmente, disse que se distraiu por apenas alguns segundos, mas depois afirmou que poderia ter ficado ocupada por 10 a 15 minutos. Essa mudança drástica de tempo a colocou como principal suspeita. Ela falhou em 2 testes de polígrafo e começou a evitar os investigadores. Além disso, um vizinho relatou ter visto Lucy vagando pela vizinhança, chorando e sem estar vestida adequadamente para o clima. A declaração de Tammy também não coincidiu totalmente com a de Yan, aumentando as suspeitas. Mesmo com buscas extensas na casa e propriedades ao redor, nenhuma evidência foi encontrada. O caso ficou sem solução por 18 anos, até que, em novembro de 2004, uma testemunha alegou ter visto Lucy morta, enrolada em um cobertor, um dia antes de seu desaparecimento. Se essa declaração for verdadeira, Lucy já estava morta antes da suposta abdução, e a história foi criada para encobrir o que aconteceu. Apesar das suspeitas de Yan e Tammy, não há provas concretas, e o caso permanece aberto até hoje. É possível que um ou ambos os pais tenham matado Paulette acidentalmente durante uma agressão e criado um esquema elaborado para ocultar o crime, enquanto buscavam a atenção da mídia. Para que isso fosse possível, alguém de alto escalão deveria estar envolvido no esquema. Claro, tudo isso é apenas conjectura, já que não há evidências que incriminem os pais diretamente. Infelizmente, provavelmente nunca saberemos o que realmente aconteceu com a pequena Paulette naquela noite, a menos que alguém com informações concretas decida se manifestar. Contudo, após 14 anos, isso parece cada vez mais improvável. Dito isso, se os pais realmente forem culpados, não seriam os primeiros a esconder um crime semelhante. E essas são as histórias de Paulette, Lucy e Sabrina, 3 casos que continuam a gerar dúvidas, debates e, acima de tudo, uma enorme sensação de injustiça. Infelizmente, muitos desses mistérios podem nunca ser resolvidos, mas manter essas histórias vivas é uma forma de honrar a memória dessas crianças e de continuar buscando a verdade. Se você gostou deste vídeo e quer acompanhar mais histórias como essas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem também ama mistérios e, claro, se inscrever no canal. Sua interação faz toda a diferença para que possamos trazer mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a verdade, por mais oculta que esteja, sempre merece ser buscada.